Olá, alunos da primeira série do matutino e do vespertino. Bom dia para quem é de dia, tarde para quem é de tarde. Estou com saudade de vocês. Estou sentindo muita falta das nossas aulas, muita falta da nossa convivência, da nossa relação aluno-professor, professor-aluno. Mas eu espero que vocês estejam guardando com responsabilidade essa quarentena. Quero frisar que nós estamos numa situação onde tudo é possível acontecer, até na nossa família. Sejam responsáveis com você e com seus familiares. Amém? Amém. Então, nós vamos agora continuar a nossa arte na antiguidade. Nós vimos o primeiro capítulo, que é a arte no Egito. Hoje nós vamos ver arte em Roma e depois nós vamos ver arte na Grécia. Bom, sobre a arte romana, nós temos para dizer o seguinte: ela sofreu muita influência da arte etrusca e da arte greco-helenística. Então, ela não surgiu por si só. Ela é uma soma de cultura. Igualzinho o Brasil, que no começo, antes de Portugal, de Pedro Álvares Cabral, tinha 5 milhões de índios. Então tinha sua própria cultura, suas próprias convicções. E veio para os portugueses invadiram o Brasil, somou com a arte indígena. Então ficou duas culturas somadas, juntando numa só. Os portugueses foram, traficaram os africanos, fizeram deles escravos e aí considerou, são 3 culturas somadas para formar uma só. Então a mesma coisa aconteceu com Roma. Ela somou culturas de países que ela derrotavam nas batalhas, das guerras que eles travavam, e aí ela foi construindo a sua própria cultura. Tá? E com os outros, esse legado do grego e etrusco, né? Dos gregos e dos etruscos, do período helenístico principalmente, então esse foi somando, foi criando e foi dando naquilo que a gente tem hoje. Na arquitetura, eles só construíam aquelas moradias que fosse funcional. O que é uma moradia funcional? Uma moradia funcional é aquela que tem uma razão para existir. Eu vou construir esse templo porque eu quero adorar o Deus fulano de tal. Porque nós sabemos que Roma, no início, era politeísta, eles tinham deuses e eles adoravam deuses de diversas sortes, né? De sortes e maneiras. E a mitologia era muito forte na sociedade romana. Então eles acreditavam nesses deuses, né? Que muitos deles tinham vários nomes. Aí o que aconteceu? Então eles construíam isso. Nós vamos construir um templo, nós vamos construir o Coliseu, nós vamos construir um arqueoduto. Então isso aí tinha uma razão de ser. Não existia por acaso, existia porque eles estavam precisando daquilo. Aí, isso que é arte funcional. Desculpa. Dentre os gêneros do edifício, sobressaem-se a coluna comemorativa de Trajano, o templo Panteão, o teatro Coliseu, o Arco do Triunfo, arqueoduto e museu da cidade de Roma. Agora nós vamos ver cada um deles, tá? A coluna comemorativa de Trajano. Então eles venceram uma batalha e eles levantaram essa coluna em prol para comemorar essa batalha que eles venceram. Olha só os detalhes dessa coluna, contando todos os pormenores da guerra, tudo que aconteceu nessa guerra que eles venceram. Aqui nós temos o Panteão, o templo de Panteão de Agripa. Quer dizer, muito bonito. Olha as colunas, os detalhes das colunas, o pórtico, né? A entrada do templo e a somatória meio que geometrizada, né? Uma coisa circunferência. Se a gente for levar isso aqui lá na ponta, nós vamos descer e vamos trazer de volta, vai dar um triângulo, ó. Se a gente for a ideia que a gente tem disso aqui. E
Nós vamos ter figuras geometrizadas. Então eram construções muito suntuosas, muito grandes, né? Colosso, para dizer assim de verdade. E mas todas elas trabalhadas, não tinha uma sem ser trabalhada. Aqui nós temos o Teatro Coliseu de Roma, a parte externa dele. Aqui nós temos uma panorâmica do que está dentro dele, e aqui nós temos uma visão detalhada dessa visão panorâmica, né? Os pormenores, para a gente ter uma ideia de como que é que a coisa funcionava. Eu, quando eu vejo isso aqui, eu só lembro como é que foi construído, o preço que as pessoas que trabalharam nisso aí pagaram. Chicotadas, chibatadas, né? Comida, como é que eles dormiam, né? Se adoeciam, o que eles faziam com essas pessoas doentes, né? E quantos não morreram para poder construir isso aí? Então eu tenho muitas perguntas a respeito desse tipo de construção, é muito reflexivo. Aqui nós temos o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo, ele vem todo detalhado também. E ele não foi construído só para ficar em pé aí nas pernas, não. Ele foi construído por uma razão, né? Ele é chamado de Arco de Constantino também. Por quê? Porque Constantino era imperador na época. No mínimo, ele venceu uma batalha para poder construir isso aqui. Eu não vou entrar nos pormenores históricos, gente, porque senão vai ficar muito comprido o nosso áudio, tá bom? Vai superar as figuras. Muito cansativo. E aqui ao lado desse Arco do Triunfo nós temos também o Coliseu, né? Então, o que a gente entende desse contexto? Entende que isso aqui é o centro de Roma, né? Tudo um pertinho do outro, então isso aqui era o centro antigo de Roma. Muito bonito, mas tenho muitas perguntas também. Aqui nós temos um arqueoduto, aqui nessa vala aqui passava as águas, né? E esse arqueduto, nós vamos ver lá na frente, ele é construído em declínio. Se ele começava aqui, ele ia descendo, 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 descendo até chegar retinho na parte onde... Por quê? Para a água daqui pegar velocidade. Para atender as necessidades da comunidade, da sociedade romana. Aí outra coisa que chama atenção também é a estrutura física dele. Aqui nós estamos vendo um carro. Aqui tem carro, aqui tem carro. Agora a gente pega o tamanho do carro, coloca ao lado para a gente ver o tanto que isso aqui é grande. O tanto que é alto. Comprido a gente já tem condição de perceber. Mas a altura dele em relação a um automóvel comum. Né? Um automóvel de passeio. O negócio não era coisa. E aqui o museu. Os museus de Roma. E aí nós vamos ver, ele lembra a gente dos túmulos egípcios, né? Mas não é nada de túmulo aqui não, tá? Isso aqui é uma igreja romana e ela é toda trabalhada. Aqui nós temos outra estrutura física, né, externa desses lugares. E aqui nós vamos ver arcos, colunas, né? As esculturas, mas nós podemos perceber que é tudo trabalhado, não tem nada por acaso, tá bom? E aqui vem falando sobre cada um deles. De que o Arco do Triunfo, né? De mármore, 25 metros de altura, baixo relevo, lembrança de grandes feitos, foi o que eu falei para você. O Anfiteatro Flávio, Coliseu, né? Baseado nos moldes do teatro grego. O Coliseu Romano, cerca de 70 a 82 depois de Cristo, tem 54 metros de altura, capacidade para 50 mil espectadores. O Arqueduto, imensas construções para levar água até a cidade, estrutura em declive. Olha aqui para vocês verem, ele começa de um tamanho, e termina de outro, né? Para poder a água pegar velocidade para chegar até na cidade. O Panteão, que é aquele templo que nós vimos lá, né? Construído no estilo grego. Os romanos projetaram a primeira cúpula com material. Eles construíam essas cúpulas com massa obtida de cinza vulcânica, água e cal. Juntando esses três elementos aqui, nós vamos ter o cimento que nós temos hoje, né? Só que com os outros nós temos mais coisa misturada no nosso cimento. Mas a base do cimento é isso aqui, ó.
né? E a coluna de Trajano, que narra as lutas do imperador Trajano com o exército de Dácia, né? Venceu lá, aí vão construir coluna para comemorar aqui. E as figuras esculpidas que vocês viram também. Agora nós vamos passar para a pintura, né? Para pintura. E a pintura, nós vamos ver que ela tem 4 estilos, né? Nós vemos 4 estilos. Aí eles pintavam. Aqui nós temos o primeiro estilo. Aqui nós temos o primeiro estilo, né? 2 séculos antes de Cristo. Presta atenção, 2 séculos antes de Cristo. Então essa pintura está com mais de 2000 anos. E tá lá, resistindo o tempo, né? E eram feitos em afresco. Eu expliquei na aula passada sobre o Egito que afresco é uma argamassa que a gente passa na parede, né? E antes dela secar, a gente faz essas pinturas, porque quando secar, a argamassa chupa a tinta e os pigmentos ficam presos na parede e não sai fácil. Para tirar, só se quebrar o reboco. Aqui a gente tem um remendo aqui de um pedaço que caiu, assim sai, mas de outra forma ela vai, enquanto a parede estiver de pé, ela também está lá, certo? E nós vamos ver que elas têm cores vivas, né? E falsos envezamentos de mármore. O que significa isso? Quando eles passam a argamassa, eles têm uma técnica de imitar como se fosse mármore, mas não é, é só uma ideia falsa. E eles herdaram esse título da Grécia, né? Mas o Egito também fazia isso, né? O Egito também fazia isso. Então, eles com os outros. Muito criativo. Segundo estilo, nós vamos ver que é 80 anos antes de Cristo. 80 anos antes de Cristo, da era cristã, né? E aí as influências seguem a mesma, né? Eles receberam influência do etrusco, receberam influência dos gregos, dos egípcios e vem, tá? Então nada foi criado, simplesmente foi adequado àquilo que eles estavam vivendo. E nesse período nós vamos chamar esse período da Era do Vermelho, que a gente pode ver que tudo que eles fizeram tem vermelho no fundo, tudo. Então eles amavam esse vermelho aqui, ó. Eles apreciavam esse contraste, ele servia de contraste com as outras coisas. Outra coisa que nós vamos perceber aqui nesse segundo período é que a pintura começa do chão. Na anterior era como se fosse janelas, né? Agora nessa aqui não, é a parede mesmo, eles têm a consciência de que está na parede. Mas aqui nós vamos ver, nesse pequeno aqui, nós vamos ver esse aqui, ó. Nós vamos ver que tem uma ideia de profundidade. Quem passa tem a sensação que isso aqui é uma janela e que esse material aqui, ó, está do lado de fora. Isso aqui nós chamamos de perspectiva. Por quê? Porque tem de aprofundamento, sabe? Então, esses painéis, eles usavam, além de figuras mitológicas, né? Eles simulavam esse efeito ilusório, que dá a sensação de profundidade, e aí começa a dar a ideia da perspectiva, que nós vamos ver muitas vezes em muitos trabalhos. No terceiro estilo, nós vamos ver que as representações e elementos da arquitetura, eles usam grinalda e outros ornamentos, vegetalista ou naturalista, né? Sobre fundos lisos e monocromáticos. O que é monocromático? Uma cor só. Aqui não tem uma cor só? Uma cor só. Aí eles colocam a pintura, aquele efeito janela, deixou de existir aqui, ó. Aqui a gente tem a sensação que é um quadro pregado na parede, né? Sabe aquele quadro que nós temos na nossa casa, que a gente bate um preguinho na parede, aí pendura esse quadro lá? Pois é, a ideia que a gente tem desse aqui é isso aqui, ó. Se você for olhar, a pintura continua no chão, no piso, né? Continua as divisórias do que os outros, desde os primeiros lá trouxeram, mas agora os quadros viraram molduras na parede. Mas aí já entra outros elementos, esse efeito
Eles adotam outra coisa, os vegetais, as coisas da natureza já entra dentro disso aqui. E tem mais, eles se inspiraram isso no africanos, na ideia oriental e africana. Então dá a entender que aqui nesse período aqui eles saíram de Roma e chegaram até o Oriente e até a África. Então eles viajaram bastante para poder trazer essa técnica aqui, ó, essa técnica. Aqui nós já vemos, no quarto estilo, nós já vemos 60 anos antes de Cristo, quer dizer, 20 anos a menos do que o outro lá atrás, né? Então nós vamos ver que as cores aqui já mudam, já não tem o vermelho mais predominante, nós vamos ter cores contrastantes, o laranja que contrasta com o verde, que contrasta com o azul, contrasta com o amarelo, né? E aí dá aquela ilusão, aquela vivacidade de uma coisa viva, uma coisa alegre, uma coisa boa de se ver, né? Aí ele reforça o estilo decorativo da pintura. Agora ela vem só para decorar, mas são figurativas e descritivas. Tem temas mitológicos, é irreal e estruturas complexas e fantasiosas, organizadas em perspectiva. Lembra que eu falei para vocês que eu estava dando início ao uso da perspectiva? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Essa pintura dá a entender que isso aqui é uma construção que tem do lado de fora da janela, mas isso aqui não é janela. Isso aqui é pintado na parede lisa. Aqui dá uma ideia de que tem uma parede separando esse espaço desse aqui, ó. Mas não é. É pintura. Aqui, ó. É como se fosse folha de janela, aquelas que abrem no meio, assim, que a gente abre em duas partes. Mas não é. É uma coisa só. Tudo é pintura planificada, mas com visão perspectiva. Aqui a visão perspectiva, aqui a outra aqui, ó. Aqui a outra visão perspectiva. Nós temos isso aqui, da ideia que o trem está afundando, está aprofundando, está saindo lá de fora da parede. Aí nós vamos ver, sim, influências, né, etrusco, egípcio e grego, né? E em duas tipologias, quer dizer, dois tipos. Nós temos a pintura mural e a pintura móvel. O que é pintura mural? É isso que nós acabamos de ver nas paredes. E pintura móvel? Eles usavam a encáustica para fazer isso. O que é a encáustica? Eles faziam o quadro de pedra, de metal ou de madeira e pintavam nessa pedra, nesse metal ou nessa madeira. Agora, o que eles usavam para fixar essa tinta, né, nessas coisas? Eles usavam a cera quente para poder fazer isso. Nós sabemos que cera tem um quesito de óleo nela. Se a gente derreter ela no fogo, ela vai ficar meio oleosa. Esse óleo entranha no mármore e entranha também na madeira. Basta ver a cozinha da gente, que tem uma mesa de madeira, quando derrama coisa gordurosa, fica a mancha da manteiga pregada lá, né? Agora, no mármore também funciona parecido, tá? Porque ele vai dar aderência desse mármore, que nós temos vários tipos de mármore, nós não temos só uma qualidade, não, vários de qualidade. Então eles usavam isso aqui. Agora eu só quero mostrar para você que a encáustica é isso, é uma técnica que se aplica no suporte de madeira, marfim, pedra e metal, tá bom? As principais características da pintura romana: o realismo, o naturalismo, os detalhes, né, a noção de perspectiva, contraste de claro e escuro, as composições de vivacidade, delicadeza e harmonia. Presta atenção nisso aí. Nós temos também temática, né, variada. Pintura triunfal, aquela que conta os feitos heróicos dos imperadores, dos batalhões, dos militares que iam para a guerra, né? Alexandre o Magno, ele foi um homem que dominou vários povos para Roma, então ele foi considerado o papa do militarismo dentro de Roma, né? Então aí vai contar, ele conta as histórias, as pessoas vão e pintam. Então ela não é real, ela é ideal, tá? A mitologia,
Então aqui nós vamos ver um deus grego, né? Aquele montado que tem metade cavalo, metade homem. E nós vemos aqui um jovenzinho, um adolescente romano, né? Quando eu vejo essa situação, eu faço uma reflexão psicológica sobre a verdadeira natureza desse quadro. Para mim, isso é uma sessão de estupro. Que olha a idade desse homem e olha a idade desse jovenzinho. E ele não é uma mulher, ele é um menino. Tá bom? Isso é a Leonor falando. Outra coisa, nós vimos a pintura de paisagem. Eles apelam pela paisagem, aquela coisa poética, bucólica, sonhadora e fantasiosa, o paraíso, né? Aquela poesia de flores e jardins. Então, tudo isso aqui foi registrado dentro desse estilo que eles adotaram. Aí nós vamos ver também natureza morta e cenas de gênero. Na natureza morta, nós vamos ver aqui frutos, vegetais, e nós temos aqui o vidro, né, a jarra com água. Quer dizer, eles tinham uma técnica para pintar o vidro maravilhosa, perfeita, né? Agora, por que é natureza morta? Jarra não tem vida, né? O fruto, ele só tem vida enquanto ele está na árvore. O vegetal, a flor, o capim, né? Falou que é da área dos vegetais, das plantas, né? Nós vamos ver que só tem vida enquanto está no pé. Você tirou de lá, ele já começa a morrer. Poucas horas depois ele já tende, quando ele começa a murchar, essas coisas, já está morrendo. Então, por isso que chama isso aqui de natureza morta. Gênero, por que é cena de gênero? Porque isso aqui é um humano, é o gênero humano. Não é animal, não é nada. São dois seres humanos, uma senhora e uma criança, né? Ou ela é mãe ou ela é babá. Mas ela tá mais para babá do que para mãe da criança, certo? Então é isso aí. E a fotografia. Nós vamos ver que os retratos são pintados em afrescos, né? Ou na encáustica, com a técnica encáustica, mas eles são muito realistas. Eles literalmente parecem as pessoas que foram. Olha a perfeição dessa pintura aqui, ó. Nem parece que é coisa do século antes de Cristo. Porque se a gente for notar, esse aqui parece com esse aqui parece com esse, sabe? Nós vamos ver. Agora, esse aqui se diferencia dos demais. Então, quer dizer que a técnica que está quase chegando à perfeição, né? Essa sugestão psicológica de fotografia se enquadra aqui dentro desse contexto aqui, ó, dentro desse quadro aqui, ó, veríssimo, quase fotográfico, pela sugestão psicológica que provoca no espectador. Então, se a gente for olhar isso aqui, ó, é quase como se fosse uma fotografia, certo? E essas pinturas também, elas eram... Onde eu vou achar essas pinturas? Nos edifícios públicos, nos templos, nas mansões e nos palácios, nos lares de pessoas abastadas, né? Mercadores, comerciantes. E aqui ela tinha a função só decorativa também. Bom? Agora nós vamos entrar no outro estilo de arte, herdado também da Grécia, né? Nós vamos ver que os gregos gostavam muito de mosaico, e esses mosaicos nós vimos no Egito também, né? Eles gostavam de mosaico. E onde o que é mosaico? É um trabalho feito com pastilhas. Esses materiais coloridos, como mármore, pedra, vidro, né? Aplicada numa argamassa fresca, né? Materiais coloridos aplicado numa argamassa fresca. Então, nossa aqui, ó, era usado. Mas nós podíamos fazer de semente, a gente podia fazer de... essas pedras aqui, elas podiam ser pedras comuns ou pedras preciosas. Por isso que ela tem várias pedras aqui, ó. Vidros, né? Então, hoje nós temos azulejo para poder fazer isso, sabe? Então, são pequenas pastilhas, quadradinhos de 1,5 cm por 1,5 cm, 2 por 2. Então, aí vai ter várias coisas. Mas, e os temas que eles usavam? A mitologia, a caça, os jogos, a cena de gênero, a natureza morta, paisagens humorísticas, cenas, né, do cotidiano. Isso é que eles usavam. E, posteriormente, essa arte do mosaico
foi exercido pelos paleocristãos e os bizantinos. E os bizantinos sobressaíram nessa técnica aqui, ó, tá? Principalmente no quesito religioso, porque Constantino, o rei, converteu ao cristianismo, e aí eles pegaram e meteram bronca, até ouro, prata, pedras preciosas, eles colocavam nos quadros para fazer ele. E aqui nós temos os exemplos. Nós temos um gato feito de coisas, nós temos o piso aqui. Aqui nós temos o detalhe de um outro piso também, né? E aqui nós temos o nosso Alexandre o Magno, o guerreiro, aquele que ganhou muitas batalhas para o rei. Nós temos ele aqui retratado também. Esse quadro aqui, esse pedacinho aqui, é só uma parte do quadro. Só tirei ele porque esse quadro aqui ele é imenso. Então eu tirei só ele para poder chamar a atenção sobre a questão política também da arte, tá bom? Aí nós vamos ver a escultura. As esculturas romanas, nós vamos vê-las, elas têm um realismo e uma praticidade, né, que a gente quase que acredita que são realmente seres humanos vivos que estão retratados lá, sabe? E esse coisa foi tudo herdado dos gregos, né? Ao entrar em contato com os gregos, os escultores romanos sofreram forte influência das concepções helenísticas a respeito da arte. Não só abdicaram de um interesse muito próprio, retratar os traços particularizadores de uma pessoa. Então, tudo era muito bem retratado. Até os defeitos e as disformidades que as pessoas tinham, eles registravam. E para quê? Só para contar a história deles, o que eles faziam, sabe? Para eternizar a memória dos homens através dessas obras, dessas esculturas. Só para isso, mais nada. Não tinha outro objetivo. Aí nós vamos ver que era idealista, né? E após a morte, os seus retratos estados apresentavam um modo mais classizante, mais idealizado e mais divino, né? Para ser admirado, respeitado e honrado, né? As poses mais triunfal e majestosa, bela, embora algumas partes do corpo, principalmente a cabeça, continuassem plenas de veríssimo, mostrando as feições naturais do apresentado. Então eles criavam poses e tudo, mas o rosto, a cabeça era cópia registrada, o resto podia até não sei, mas a cara e os defeitos que a cara tinha, tudo era. Aí eles faziam isso em pedras, né, bronze, cunhados em moeda, que era o poder, eles retratavam nisso o poder imperial, né, e a unificação dos territórios, que eles dominavam o povo, então vamos unificar, então aí vai criar uma coisa só para todo mundo, tá bom? Na decadência do Império, nós vamos ver que a influência estética oriental, o seu frontalismo egípcio, né, hieratismo e feições mais abstratas, simplificadas, principalmente no retrato, a perda progressiva da noção de perspectiva e de profundidade, né, o esquematismo, o cristianismo também esquematizou uma simbologia na figura que eram retratadas, pois seus conceitos de imortal e espiritual converteram a representação humana em símbolos. Então, dividiu-se em 3 tipologias: a estátua e as estátuas equestres, que possuíam função pública. As estátuas comuns, aquelas que nós vimos nos pátios, ou equestres, aquelas que ficavam nas praças públicas. E a função delas era o quê? Documentar, celebrar, comemorar, decorar, e eram plenas de verismo, com certo idealismo. Quer dizer, uma parte era verdade e a outra era só o jeito que eles achavam que ficava mais bonito, né? Era ideal para não chocar muito as pessoas, enfatizando a descrição da personalidade do representado, sobretudo nos olhos e na expressão do olhar. É aquela parte que eu falei no slide passado, no slide anterior aqui. Eles retratavam os defeitos da pessoa, tá? E esses defeitos eram vistos principalmente no rosto e no olhar das pessoas, da natureza. Se era bom, saía bonito, se era mal, saía feio. E aqui nós temos algumas esculturas, né? Augusto de Prima, né?
retratado, que ele era um soldado, e aí ele, como se diz o outro, né? Ele, desculpa, gente, é porque hoje eu amanheci meio gripada, sei lá. Aí nós vamos ver aqui, ó, Marco Aurélio, né? O Brutus e Júlio César. Nós sabemos que Júlio César não foi um rei muito bom, né? Mas nós não vamos estudar história agora. A estátua de Dionísio, que lembra a Vênus de Milo. Outra estátua feita para Marco Aurélio. E aqui é a feita para Constantino. Só porque ela era tão grande, que o nome já diz colossal, era tão grande que ela não suportou a si mesma e se partiu em pedaços. Tão pesada que era. E aqui nós temos o último slide. Nós vamos ver que relevos, as funções ornamentais, comemorativas, narrativas ou históricas, recorrem a algumas técnicas usadas na pintura. Obter profundidade e efeitos de perspectiva através da gradação dos planos, né? E esses planos em conjunto de diferentes tipos, alto, médio, baixo e até mesmo esmagamento, né? Era utilizado na figura em escorpo. O que é escorpo? É a representação gráfica no qual um objeto a uma distância parece ser mais curto do que são na realidade. Vou traduzir isso para vocês. Eu expliquei na aula passada que perspectiva, se você estivesse andando numa estrada, tinha o meio-fio do lado esquerdo, o meio-fio do lado direito. Se você olhasse lá na frente, parecia que eles iam juntar, topar uma ponta com a outra. O escorpo, quando você está na rua entre dois prédios, um lugar que tem muitos prédios, assim, se você olhar para o céu, a sensação que a gente tem é que os prédios vão topar lá em cima. Isso é chamado de escorpo. É uma forma de perspectiva vertical. É uma situação de perspectiva vertical. E aqui existe ela, tá? Se você olhar aqui a base que é mais larga, mas quando você for ver, ela vai, ó, a tendência dela é ir juntando. E eles não eram muito simétricos, não. Eles não preocupavam com simetria, não. Eles a repetição, sim. Mas quando era a criação em si, ela não tinha. Porque se você partir aqui ao meio, não tem o mesmo peso essa parte de cá com essa, sabe? Então, nós vamos... E a figura principal se encontra repetida e as figuras secundárias dispostas lado a lado. E as restantes colocadas em planos mais recuados. Isso aqui, gente, de caráter verista. Isso aqui aconteceu e eles fizeram isso retratado numa escultura. Tudo aqui é retrato de fatos acontecidos. Conta a história do que aconteceu. É isso que a gente não pode deixar. Eu espero que vocês tenham prestado atenção, assistam mais de uma vez se for preciso. E quando for na nossa aula, se tiverem dúvida, anote no caderno e faça a pergunta, tá? Faça a pergunta para eu poder responder para você, porque aqui não dá para falar muito, tem um tempo limitado para explicar esse conteúdo. E então, qualquer dúvida que você tiver, anote no caderno e quando for no dia da nossa aula, aí eu vou poder explicar passo a passo para vocês. Tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, guarde a quarentena com respeito e responsabilidade, que o problema não é só você, tem os que estão em casa, você é responsável por eles também. Beijo, negada, abraço no coração e vamos na fé!